Aula do dia 24 de fevereiro de 2021, aula de revisão barra exercício de estatística descritiva. Vocês tiveram acesso lá ao material? Vocês tentaram fazer alguma coisa? Procuraram fazer algum exercício? Então, tem alguma dúvida que posso trazer para cá? De outro material também? Tem alguém que pode se manifestar, se quiser? Fique à vontade. Posso, então, fazer um resumo e catar alguns exercícios da lista? Alguns alunos aí, o Everaldo, por favor, ainda não tenho dúvida. Não tem dúvida, seria legal um resumo. Então, vamos fazer esse resumo, né? O momento está reservado para isso, né? E aí eu abro rapidamente as aulas e com essas aulas abertas eu faço um resumo, tentando ser bem breve, né, do que a gente viu até agora. Se der um tempinho no final, a gente puxa um exercício aí, tenta fazer um resumão, porque os exercícios se baseiam em banco de dados. A gente sempre está recebendo informações, dados. E com esses dados a gente está fazendo alguma coisa. Fazer a estatística descritiva é pegar um banco de dados, organizar, colocar disposto de uma tabela de frequência, representar graficamente, calcular algumas informações, né? Mostrar algumas características desses dados. Basicamente, o que a gente tem feito é isso. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se as aulas estão abertas, vou abrir as aulas e tentar fazer um resuminho sobre essas aulas, né? Começamos com a aula 1, né, uma aula de apresentação de dados. A gente fez algumas definições sobre pesquisa, conceitos, né, falamos sobre população, sobre amostra. Foi uma coisa mais teórica, né, cujos elementos estão colocados aqui. Falou-se sobre variáveis qualitativas e quantitativas. As qualitativas recebem respostas não numéricas e as quantitativas são variáveis numéricas. Essas quantitativas, elas podem ser discretas e contínuas. A gente tenta colocar duas situações distintas, as que são discretas normalmente representam quantidades mesmo, né, número de filhos, né, número de pessoas, e as que são contínuas, né, elas podem representar infinitos valores em determinado intervalo. Então, normalmente, aquelas que recebem algum tipo de, de notação, não por exemplo, quilo, grama, centigrama, tonelada, são notações que você encontra múltiplos e submúltiplos, então elas podem ser consideradas contínuas, né? Elas recebem algum tipo de unidade de medida, certo? Ou aquelas que a gente pode dispor dentro de uma distribuição de frequências com intervalos de classes, é o que a gente chama de dados agrupados. Então, aqui são feitos alguns exemplos, né? Os mais simples, que estamos aqui interessados em fazer representação gráfica e representação tabular em distribuição de frequências com dados qualitativos, são aqueles dados cuja resposta não é numérica, né? A distribuição de frequência nada mais é do que a contagem das respostas voltadas para um determinado valor da variável. Se a variável é sexo, pode ser masculino e feminino, e eu tenho de um total de 500 uma contagem de pessoas que responderam masculino e feminino. E isso aqui é minha frequência absoluta. A frequência relativa é quando você pega o seu total, a sua frequência absoluta divide pelo total. Então, você tem aqui as duas frequências relativas desse exemplo, né, totalizando 1. Você pode escrever de forma percentual também, que basta você multiplicar por 100 e você vai ter o percentual. 54%, 46% e 100%. E você pode representar a sua tabela de distribuição de dados qualitativos, né? Aqui estão as respostas, são respostas de qualidade, né? Tanto a absoluta quanto a relativa. Isso, frequência simples. Agora, se os seus dados
são numéricos, e aí eu tenho que passar mais adiante, né? Você tem variável quantitativa. Lembrando que as variáveis quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas. Apenas um adendo aqui, tem a representação gráfica para as variáveis qualitativas, tá? Tanto em gráfico de linha, de coluna, como em gráfico de setores, tá? Apenas você utilizar a frequência de forma gráfica, aquela frequência da tabela de distribuição de frequência. No caso do gráfico de setores, você usa o percentual. Você tem uma relação entre o percentual do gráfico, o percentual ocupado no gráfico, e o percentual da sua distribuição, da sua frequência relativa. E no gráfico de colunas, você tem uma relação entre a frequência absoluta, exatamente, e a sua variável, o valor da sua variável. Então, você tem as alturas. Quanto maior a frequência, maior a altura do gráfico. Então, quando trata-se de quantitativo discreto, a tabela ela ganha elementos a mais. Por quê? Os dados quantitativos, não só os discretos, mas os quantitativos, são representações numéricas. E as representações numéricas, elas dispõem de uma determinada ordem. Trata-se normalmente com ordem crescente. Os números podem ser colocados em ordem. Por poder ser colocado em ordem, é possível que você possa encontrar uma distribuição de dados acumulados e extrair informações desses dados acumulados. Então, com isso, além da distribuição de frequência absoluta e relativa, tá aqui o exemplo de uma variável discreta, você pode ter ainda a frequência acumulada, tanto absoluta quanto relativa. Isso porque está aqui os números variando de 0 a 7, significa números independentes. Por exemplo, eu posso questionar, né, quem tem menos de 3 dependentes. Qual o percentual de funcionários com menos de 3 dependentes? Então, como há uma sequência crescente, eu sei que menos de 3 dependentes são 0, 1 e 2. Como é uma sequência, eu posso pegar exatamente a frequência acumulada. Então, eu percebo aqui que a frequência já acumulada, percentual, informa que 61% dos servidores, dos funcionários aqui entrevistados, tem menos de 3 dependentes, ou no máximo 2 dependentes. A forma de falar é diferente, mas o resultado é o mesmo. Então, eu tenho essa análise que também pode ser feita aqui. E ela vai ser feita mais adiante para outros elementos mais importantes ou até mais pertinentes. Então, a representação gráfica, claro, desculpe, eu não coloquei, mas é a mesma coisa, porque você tem a frequência absoluta e relativa, o gráfico pode ser representado pela coluna e a relativa por gráfico de setores. Então, da mesma forma, nós temos também duas representações gráficas idênticas às representações gráficas trabalhadas da variável qualitativa. E isso aqui foi uma aula simples, uma aula mais introdutória, onde a gente fazia pequenas representações de dados com elementos de variáveis. A aula 2, ela iria um pouco além. Ela complementava o que aquela representação de dados iniciais poderia ter se os seus dados pudessem ter outros significados. Por exemplo, a variável quantitativa discreta, para que você montasse uma tabela de distribuição de frequências, seria natural que cada valor daquela variável tivesse frequências diferentes, distintas, né? Eu vou só voltar aqui no último exemplo dos dependentes. Eu tinha esses 7 valores aqui, e eu tenho várias frequências distintas, está vendo? 120, 15, 35, 90. O que me aconteceria se eu tivesse uma relação de variáveis e todas as frequências fossem iguais? E o pior, se todas as frequências fossem iguais a 1, por exemplo, cada pessoa que me respondeu diferente. Então, isso recai numa situação em que, em um determinado intervalo, eu tenho vários valores possíveis. Recai na situação de variável contínua. E essa situação de variável contínua é justamente o que a gente chama de dados agrupados. E esses dados agrupados é tentar pegar situações que poderiam ser contínuas, discreta e não podem ser, e colocar em forma contínua, separando, em vez de valores pontuais, intervalos de classes. Esses intervalos são colocados aqui, existem regrinhas para se montar
essas classes. E essas regrinhas, elas estão colocadas aqui. Deixa eu só chegar a elas, né? Eu tenho aqui uma regra pronta. Deixa eu pegar uma tabela, uma distribuição pronta. Vamos pegar aqui. Eu terei esses intervalos aqui. O que significa esses intervalos? Por exemplo, eu tenho valores variando de 2.800 a 12.400 nos meus dados. Eles estão em algum lugar informados por aqui e eu não acho. Está aqui. 2.800 a 12.400. E dentro desse intervalo, né, eu cheguei a fazer um desenho de um Jamboard bonitinho, eu tenho várias informações, estão jogadas ali dentro. E se eu tentar fazer pontualmente, eu não conseguiria fazer uma tabela decente, uma tabela de distribuição que me fizesse uma representação estatística adequada. Então, coube a mim criar intervalos desse grande intervalo, né, pequenos intervalinhos, e dentro desses intervalinhos procurar proceder com a distribuição de frequências. Que forma que isso é feito? Então, vem a técnica a partir das definições. A primeira definição é de amplitude total. A amplitude total nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor observado. Por isso que eu tenho aqui, ó, esse exemplo, 500 informações, variando de 2.800 a 12.400. A minha amplitude é 9.600, que é justamente essa diferença entre o maior e o menor. Então, eu tenho 500 dados espalhados aqui dentro. São 9.600 informações, possibilidades de informação em 500 dados. O procedimento que costumamos fazer, segundo o exemplo da apostila, é encontrar o delta total, ampliar um pouquinho para poder encontrar os pequenos intervalos. Por quê? Porque quando você faz as classes, elas são intervalos semiabertos, significa que você inclui o primeiro e não inclui o segundo, está aqui, incluído, excluído. E quando você chegasse no último, o último valor seria excluído, que seria o seu valor máximo, no caso, 12.400. Para evitar que esse último valor seja excluído, opta-se por fazer uma ampliação desse delta e, a partir dessa ampliação, fazer os cálculos. Que ampliação é essa? A sugestão é, pega o próximo múltiplo de 5. No caso de delta desse 9.600, 9.605. Por que eu estou pegando um múltiplo de 5? Porque, em geral, a gente trabalha com 5 classes quando se deseja escolher o número de classes. Então, trabalhando com 5 classes, a gente vai ter que dividir o intervalo por 5. Então, nada mais justo que pegar um múltiplo de 5. Com o múltiplo de 5, nós dividimos por 5 e encontramos esse valor aqui. Esse valor encontrado, ele vai ser a amplitude da classe. Então, cada classezinha vai ter esse tamanho. Como é que eu faço isso? Ora, eu tenho um menor valor, que é 2.800, e quando eu adiciono 1921, eu estou encontrando o último valor da classe. Né? Valor inicial mais amplitude e valor final da classe. E eu faço isso para todos. Então, eu vou sempre adicionar o resultado a 1921. O que está sendo feito, então, é esse aqui, ó. 2.800 mais 1921, 4.721. Esse resultado eu adiciono a amplitude da classe. Vai encontrar esse que eu adiciono e eu vou adicionando até que, quando eu completar 5 resultados, ou seja, 5 classes, eu tenho o meu último lá colocado e ele vai fechar o intervalo. Então, as minhas classes são o primeiro que começa com esse aqui e a última termina com esse aqui. A primeira começa com essa e termina com essa. Tá aqui. A segunda começa com essa, tá aqui, termina com essa, tá aqui. E assim sucessivamente, até que a última começa com essa daqui, 10.000, termina com essa, 12.000. Feito isso, eu tenho minhas classes, e feitas as classes, eu vou fazer a contagem dentro de cada classe. Ou seja, daqueles 500
Quantos responderam que tem um salário entre 2.800 e 4.721? 4.721 não. Algum valor menor do que 4.721. Essa contagem. Porque o 4.721 ele é feito na contagem da segunda classe. E assim sucessivamente. Então, quando eu fizer todas as contagens, eu estarei montando a minha distribuição de frequências simples, absolutas. Feitas absolutas, eu sei fazer as relativas, que é só dividir pelo total, que no caso é 500. E feito as simples, eu posso fazer as acumuladas. As frequências acumuladas, elas vão acumulando a classe anterior, tanto na frequência absoluta quanto na frequência relativa. Então, a tabela ficaria dessa forma aqui. Aqui estão as classes. Isso aqui já é outro exemplo, já não são mais 500, tá? Mas as classes, nesse caso, foram essas. A frequência absoluta diz que, nesses casos aqui, são salários. Né? 4 dos 15 funcionários recebe de 3.200 a 4.020. Menor do que 4.021. Tá? Onde estão esses salários? Estão por aqui. Eu não sei quanto é, mas eu sei que está dentro dessa classe. E que 4 servidores, 4 funcionários estão contemplados com esse salário. E a ideia se repete para todas as classes. 4 dividido por 15 igual a 0,266666666666666. A gente não está aqui para falar meia até meia-noite, então a gente simplesmente dá uma truncada e uma arredondada. Então, com duas casas decimais, 4,6667. Mesma coisa. 2 dividido por 15. 0,1333333 arredonda. Eu já estou colocando percentual, que é multiplicar por 100. Né? 4 é metade de 2, então 13 é metade de 26. Então a gente está pegando a metade. Idem. Idem aqui no final. E 3 dividido por 15 igual a 0,2. Certo? Perdão. Colocando em forma percentual, vai dar 20%. Somando, vai dar 100%. Essa soma, dependendo do arredondamento que você use aqui, pode dar 100,01, 99,99, coisa parecida. A frequência acumulada, ela vai acumular. Olha aqui, ó. 4, 4. 2, 4 mais 2, 6. 4, 2. 2, 4 mais 2, 8. 4, 2, 2, 2, 3. 4 mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, 11. Mais 4, 15. Então, acumulei. E a relativa é a mesma coisa. Você pode pegar esse valor acumulado e dividir pelo total, ou pegar a relativa que você já tem e colocar aqui, ó. Relativa. Eu vou acumular 26 mais 13. 26,66 mais 13,33. 40. Ou 0,4. Mais 13, 53,3. Mais 20, 73. Mais 26, 100. Então, eu vou só pegando aqui as somas, vou somando cada vez e vou acumulando aqui, e eu terei a frequência acumulada. Essa informação é importante porque lá na frente a gente vai precisar disso para várias coisas. Nesse momento, montar a tabela. E a tabela está montada. Com esses elementos, com as tabelas montadas, a gente pode fazer também dois gráficos bem interessantes, que são o histograma e o polígono de frequências. O histograma ele faz uma tabela de um gráfico de coluna, onde as colunas são juntas, porque a gente está trabalhando com classe. Né? Os intervalos da classe estão aqui, ó, 3.200, 4.021, 7.305. Essas classes aqui, começando aqui e terminando aqui. Você resume ela numa linha, tá? Separando por pontinho, que é exatamente o que acontece aqui. Ela começa daqui a aqui, a classe começa aqui, termina aqui, já começa a outra, assim. São as classes.
O histograma ele é feito a partir da frequência. Essa primeira classe, qual é a frequência dela? 4. Tá aqui. Primeira classe, 4. 2, 2, 3, 4. 4, 2, 2, 3, 4. Então, esse histograma foi montado. Normalmente a gente costuma desejar que o histograma seja invertido, que ele se concentre mais no meio, né? Mas, enfim, cada histograma é uma história. E a história é contada pelos dados. O que a gente está fazendo é representar o que os dados nos mostram. Então, esse histograma mostrou esse formato. E o polígono de frequências nada mais é você ligar esses pontos aqui e fechar um polígono, né, com base nesse histograma. No caso aqui, a gente tem a capa do Batman, o polígono de frequência formado a partir exatamente desse histograma. A capa do Batman vai para baixo porque o polígono ele tem que ser fechado, então a gente está fechando o desenho. E aí eu puxo para cá, né, cuja frequência aqui é 0 antes e depois, né, e vou ligando exatamente os pontos médios aqui em cima. E eu desenho exatamente essa figura. O meu desejo é que essa figura estivesse sobreposta a esse polígono aqui. Dia será. Certo? Pronto. E com isso eu tive uma representação gráfica e uma representação tabular para variáveis quantitativas contínuas, que são os dados agrupados. Dando sequência ainda dentro da mesma aula, né, vimos um diagrama de ramifolhas, que é uma representação gráfica, mas é uma representação gráfica com os valores observados. Como que isso é feito? Está aqui os meus valores. É um conjunto de notas de 50 alunos. Essas notas variam de 2,9, né, a menor nota aqui, a 9,7, a maior nota aqui. O que é um diagrama de ramifolhas? O diagrama de ramifolhas é uma representação gráfica que vai te dar uma noção de densidade da seguinte forma. Temos um ramo, temos as folhas. O ramo vai depender da definição de escala que você coloca. Nesse exemplo aqui, ele é simples. O ramo pode ser a parte inteira e a folha a parte decimal. Com a parte inteira representando o ramo, eu terei que o ramo vai de 2 a 9. E a parte decimal? Bom, vai depender do ramo. Por exemplo, o ramo 2 vai ter uma folha, que é o 9. Já o ramo 3 vai ter duas folhas, uma para o 7, uma para o 8. E assim sucessivamente, até o ramo 9, que terá 3 folhas. Uma para o 1, uma para o 4, uma para o 7. No final das contas, definida a escala, né, e foi como eu coloquei, se eu tenho 1,0, ou seja, a parte inteira, a parte decimal, a parte inteira vem para o ramo e a decimal vem para a folha. O diagrama fica com esse formato aqui. Lembra que eu falei que o 2 só tem uma folha, que é o 9, e o 3 tem duas? E o 9, na verdade, são 4. Eu contei só 3 aqui, ó. O 9 tem 4. Né? Então, aqui estão elas. Essas folhas, ela vai te dar exatamente a tua noção de densidade. 2, 9, 3, 7, 3, 8, e assim sucessivamente, respeitando aí a ordem crescente dos valores. Então, não se deixa faltar nenhum dos valores e também respeita-se aí o posicionamento para que a gente tenha uma noção correta da densidade. Se o 7, que tem mais valores agregados em sua raiz, em sua folha, os valores estivessem juntinhos, talvez você enxergasse, que é o que você faz quando olha um bom gráfico, ele menor do que o 6 e o 8, que na verdade ele é maior. Então, tem que respeitar também esse distanciamento entre os valores, esse alinhamento. Se não tivessem alinhados, os valores podiam estar um juntinho, coladinho no outro, e não te daria uma noção real, a representação não estaria cumprindo com a função. Então, o diagrama de ramo e folhas faz esse formato, tem essa representação, e, por enquanto, ele só dá essa noção de densidade. Olha só, a maioria das notas está entre 6 e 8. Tá? Você pode pensar dessa forma. Lá na frente a gente vai ver que existem medidas, né, para isso, mais adequadas. E um segundo exemplo, né, seria exatamente um diagrama de ramo e folha com a mesma escala, mas com dois conjuntos diferentes de dados,
e pode criar uma comparação. Os conjuntos são diferentes, mas os dados representam a mesma variável, tá? Que no caso aqui é a nota. São duas turmas distintas, um com 32 e outro com 50 alunos, mas as densidades estão aqui sendo mostradas. E é interessante perceber, por exemplo, que no conjunto 1, cuja menor nota vai de 1,8, é 1,8, não tem nenhum aluno que tirou a nota cuja raiz, cujo ramo seja 3. Ninguém tirou nota assim, 3, alguma coisa. Teve 2,2, 2,3 e a próxima nota foi 4. Então, não é porque nenhum aluno tirou nota 3 ou 3, alguma coisa que ele não vai aparecer aqui. Pelo contrário, ele tem que aparecer para que a nossa noção de densidade seja correta. Se eu simplesmente tiro o 3, o 4 encaixa no 2 e eu fico com a densidade aqui que não é real. Até porque eu não posso fazer isso agora que eu estou comparando e o segundo conjunto ele contém um ramo 2, inclusive com 2 raízes. Então, é preciso respeitar também essa condição no diagrama de ramo e folhas e perceber isso, tá vendo? Ele não vai aparecer aqui, então ele não tem nenhum valor. Fica aparecer 3, mas não tem nada aqui. E aí você tem uma densidade nula, mas ela existe. Tá? É uma densidade, mas ela é igual a zero. Para terminar, gráficos de linha, que é um gráfico específico para dados temporais, que a gente costuma chamar de séries temporais. Esse gráfico de linha nada mais é uma organização em função do tempo. Você tem informações que você vem recebendo ao longo do tempo e elas são pontuadas. Nesse caso aqui, o tempo é o ano. Em 86, a informação estava aqui. Em 87 aqui, em 88 aqui, em 2000 a informação estava aqui. E aí você vai simplesmente ligando esses pontos crescentemente de forma temporal. Ligando os pontos, você consegue montar o gráfico de linha. E aí o último exemplo, violência, número de homicídios, Rio-São Paulo, o censo 2000, coisa de 20 anos atrás, contado 20 anos antes. Aí você tem essa informação temporal, tá vendo? Para cada ano, uma informação de cada estado. Até que eu chegue em 2002. Com isso, eu tenho 2 gráficos de linha, um representando cada estado, com a informação temporal. E aí você deve ter uma noção temporal do número de homicídios, tá? E aí a gente pode, se quiser, entrar em outros méritos, não é o momento, mas você pode entrar no mérito do tamanho da população. Você está falando em número de homicídios, que a população de São Paulo é muito maior que a do Rio. Inclusive, a gente viu isso lá no diagrama de caixas, né, lá no box plot. E aí você poderia fazer um comparativo dentro de sua própria população, e aí você teria exatamente o número relativo para cada estado. Com esse número relativo, talvez você estivesse fazendo uma análise mais interessante. Né? Encontrar números relativos nada mais é do que você focar dentro do seu conjunto. Tá? Você vê a população do Rio, vê o número de homicídios pela população do Rio. A população de São Paulo vê o número de São Paulo pela população de São Paulo. Vê o número de homicídios de São Paulo pela população de São Paulo. E aí você tem uma outra visão do mesmo conjunto de dados. Mas não que esse esteja incorreto. Tá? O número é esse, o número a informação absoluta, né? A informação absoluta, ela também é válida. Né? E ela é importante, inclusive, para as delegacias. Né? Coletar a quantidade, né? Número de homicídios. Tá? Enfim, né? Era apenas para fazer um exemplo, tá? Em relação a gráfico de linha. Como toda aula tem um resuminho, né? E além desse resumo, tem exercícios com resolução. Partindo para a aula 3, que é a aula que a gente começa a trabalhar as medidas, né? Medida de posição, são 3, média, moda e mediana, a gente vê sobre 2 aspectos essas medidas. O aspecto que você tem a definição inicial, a média normalmente é trabalhada como uma média ponderada, porque a gente trabalha com distribuição de frequências. E a distribuição de frequências nada mais é do que colocar um peso para cada valor. E colocar um peso é trabalhar a ponderação. Então,
a média, a moda e a mediana são vistas sobre os aspectos da distribuição de frequências simples, né, dados não agrupados para variável quantitativa, né, e não faz sentido trabalhar isso para variável qualitativa, né, porque a gente tem que ter um número de respostas, você não tem qual é a média entre masculino e feminino, você não pode calcular, né. Então, matematicamente falando, né, as medidas de posição e dispersão elas são válidas para variáveis quantitativas. Então, os dois aspectos são frequências não acumuladas, não agrupadas, e frequências agrupadas, que é quando a gente faz aquele intervalo com classes. Aí estão elas. Então, feita aí algumas ponderações, temos a média, que nada mais é a soma dos valores dividido por n, e quando você tem pesos, né, cada valor é multiplicado pelo seu peso, e n continua sendo o mesmo n. No nosso caso, o peso é a frequência absoluta e n é a soma das frequências absolutas. É um exemplo, tá aqui, como sempre, né? A moda é o valor de maior frequência, então se você tiver uma distribuição de frequências, você tem condição de saber quem é a moda. Mesmo se você não tiver, você pode verificar no seu conjunto de dados qual que se repete mais, né? Essa é a definição de moda. Não necessariamente você pode ter uma moda, pode ser que você tenha dois valores que mais se repetem e mais se repetem em mesma quantidade, né? Então, se os dois valores se você tem no seu conjunto dois valores que se repetem muito, então eles são a moda. Então é bimodal. Se você tiver três, é trimodal. Né? Ou multimodal, pode ter várias modas. Você pode ter uma distribuição amodal, que é sem moda nenhuma. Eu citei o exemplo, e se todo mundo respondesse né, quantidade de filhos, perdão, se todo mundo respondesse não. Se cada um desse uma resposta diferente no censo, né, então cada valor da variável teria apenas a resposta 1, uma frequência, a frequência 1. Né? Então, essa é uma distribuição amodal, não tem moda, porque todo mundo tem a mesma frequência. Essa distribuição também é meio inútil, e não nos traz informações nenhuma para a gente trabalhar estatisticamente. E a mediana, né, que é o valor que centraliza lá os dados e divide o conjunto de dados em 50% para cada lado, ela vai depender de duas situações. Se n for ímpar ou se n for par. N, no caso, é o tamanho da amostra. Se n é ímpar, significa que a mediana vai ser aquele valorzinho ali no meio, né? Eu tenho metade para um lado, metade para o outro, mas n é ímpar, vai ter que ter um carinha ainda mais ali no meio. Se n é 11, eu tenho 5, 5 e mais um ali no meio. Se n é 7, eu tenho 4, 4, não, 3, 3 e 1 ali no meio. Né? Se n é 9, sim, eu tenho 4, 4 e 1 ali no meio. Então, sempre que n for ímpar, eu tenho um carinha ali no meio. Então, ele vai ser a definição de mediana, o carinha que divide 50%. Se ele for par, por sua vez, necessariamente eu preciso encontrar um elemento central. E quando n é par, eu não tenho, porque eu consigo dividir os dados em duas partes e eu não tenho nada ali no meio. Se ele for 10, eu tenho 5, 5 e mais ninguém ali no meio. Então, a definição de mediana, ela passa justamente por calcular a média entre os carinhas centrais ali. Né? Se n é 10, eu tenho 5 de um lado, que vai x1 até x5, 5 do outro, que vai de x5 até x10, x6 até x10. Então, pega o x5, pega o x6, faz a média. Então, a gente vai ter essa possibilidade. E aí eu tenho exemplos, exercícios e tal. Tem umas regras de uso somatório, porque vai justamente falar sobre a média ponderada, que é quando a gente trabalha com distribuição de frequências, né? E os exemplos dessas medidas de posição, considerando essa distribuição de frequências simples e agrupadas. As agrupadas, eu vou precisar de outros elementos para calcular as estatísticas, ou as medidas de posição.
Está aqui aquela distribuição de frequência. Eu criei uma coluna a mais, ponto médio, que é nada mais é do que a média das classes. E a partir dessa coluna, eu calculo minha média. Então, em vez de eu trabalhar com a classe, eu trabalho com ponto médio e a frequência continua sendo a frequência. Como que eu calculo a média? Cada valor do ponto médio vezes sua respectiva frequência, vou somando esses produtos e divido pelo total. O resto é igual. Quem é a moda? Cada conjunto, cada livro traz uma definição diferente. A apostila trabalha com o conceito de moda, de também utilizar apenas o ponto médio da classe que possui a maior frequência. Lá no pontual é o valor de maior frequência. Aqui não tem o valor, mas tem um ponto médio. Então, quem seriam? No caso aqui eu tenho duas, olha cá. Duas frequências que são maiores, iguais, 4 e 4. Então, o ponto médio de cada classe referente a essa frequência vai ser moda, logo eu tenho a distribuição bimodal, duas modas. Algumas explicações aqui. Está aqui o exemplo de distribuição bimodal com esses valores aqui, que são aqueles pontos médios. A mediana sempre tem um detalhe. Já vimos como calcular com dados não agrupados. Para trabalhar a mediana em dados agrupados, é sempre interessante a gente observar já isso aqui, ó. A frequência acumulada de forma relativa. Frequência relativa acumulada, né, que vai me dar uma informação importante. A mediana acumula 50% dos dados. Então, eu vou ver quem acumula 50% dos dados aqui, que na ocasião desse exemplo, acumula 52,5%. É o ponto onde ultrapassa os 50%. E como essa frequência é acumulada, então ultrapassa o acumulado de 50%. Esse 52,5%, ele representa o topo dessa classe, 10 a 15. E o acumulado antes dessa classe, que era de 25%, representa a base dessa classe, ou seja, o início. Então, eu tenho uma classe que vai de 10 a 15, cujos valores pessoais acumulados estão no início da classe, 25, no final da classe, 52,5. Com isso, eu tenho uma representação percentual e uma representação quantitativa dentro da classe. O que é que eu quero fazer? No final das contas, o que eu estou interessado em fazer é uma proporção, uma igualdade de proporções, né? Para que a gente tenha, através de uma equação simples de uma variável, obter diretamente essa variável. Quem é essa equação? Quem é essa variável? Bom, quando eu faço isso aqui, essa análise que a gente acabou de fazer, né, eu chego a esse resultado aqui. Tá? Esse desenho aqui é essa classe aqui, de 10 a 15. Tá? Ela está desenhada de uma forma diferente para que vocês percebam o que eu havia mencionado. Tem uma parte quantitativa e uma parte percentual. A parte quantitativa que vai de 10 a 15 e a percentual que vai de 25 a 52,5. Então, está aqui, ó, a parte de baixo, de 10 a 15, é a parte quantitativa, de quantidade que a classe oferece. E aqui em cima, eu tenho justamente o que seria a quantidade que iria de 25 a 52,5. Então, aqui seria 25% e aqui 52,5%. Já foi feita aqui essa diferença, e a diferença entre as duas percentuais, percebe que é 27,5. Com esse 27,5 aqui, né, faz-se a seguinte proporção. A fração, ou a razão, entre esse intervalo e esse pequeno, tem que ser a mesma desse e desse pequeno. E isso vai estar aqui. Quem é aqui embaixo
a razão entre esse e esse. Q2 menos 10, esse pedaço aqui, que inclusive está achurado. E 25, né, e 15 menos 10, perdão, está aqui, é exatamente esse menos esse. Q2 menos 10, 15 menos 10. Aqui embaixo estariam os dois. Essa diferença daqui, como Q2 menos 10 foi essa parte achurada, eu verificarei essa diferença aqui em cima apenas na parte achurada. Quem é essa parte achurada? Ora, quem é Q2? Q2 é a mediana. Mediana representa o quê? 50%. Então, aqui seria 50% nesse ponto, e aqui seria quem? O início da classe, que é 25%. Então, Q2 menos 10 é equivalente a 25 menos 20, 50 menos 25, que é 25. Então, esse trecho aqui é 25%. O trecho maior, 15 menos 10, está aqui, 15 menos 10. E esse percentual menos esse. Quem é esse percentual e quem é esse? O percentual de fora, 52,5, e o de dentro, 25. Né? Esse, 52,5, e esse, 25. A diferença entre eles, 27,5, está aqui. Então, em formato percentual, eu tenho esse 27,5, e aqui nesse menor, eu tenho 25. No maior, eu tenho 15 menos 10, e no menor, que é 2 menos 10. E aqui eu tenho uma equação com uma única variável, eu só vou resolver essa equação e obter o meu valor da minha mediana. Aqui, feito isso, tá? Aqui faz a conta, tá? 15 menos 10 igual a 5, 25 vai multiplicar por 5, esse vai multiplicar por esse, e assim sucessivamente, até você encontrar o valor de Q2. No vídeo anterior eu fiz um calculei. Aqui é só resumo. Então, o valor encontrado foi 14,545. Esse valor aqui, tem que ser um valor que está entre 10 e 15, ou seja, ele está nessa classe. Porque quando eu encontrei esse valor aqui, eu disse, a mediana está nessa classe. E essa daqui, de 10 a 15, é a minha classe chamada classe mediana. Então, a mediana está aqui. E ela não só está aqui, como de acordo com esse desenho, pode perceber que ela está mais próxima do topo do que da base. Q2 está mais próximo de 15 do que 10, assim como 50 está mais próximo do que 52, né, tá aqui, do que 25. Aqui, ó, 50 está aqui, mais próximo de Q2, mais distante do que 1. Perdão. 50 está aqui, mais próximo de 52, mais distante de 25. Na mesma proporção aqui. E aí, quando você calcula, você vai encontrar o 14,5, e de fato você percebe que esse valor está mais próximo de 15 do que de 10 e dentro desse intervalo. Então, o cálculo da mediana, ele passa por isso. Tá? Tá aí alguns resumos também e alguns exercícios em relação à parte de medida de deposição. Só um detalhe, essa mediana, ela tem essa notação Q2, que ela é mais uma provocação, né, para o que vem depois. Não nesse momento, mas no próximo. Nesse momento, a gente está com as medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão são aquelas medidas de erro, medidas com base na diferença entre os valores observados e a média. Elas são a amplitude também está no meio dessa medida de dispersão, porque ela representa exatamente a informação do teu conjunto de dados, né? A amplitude total. Desvio em torno da média, desvio médio absoluto, variância e desvio padrão. Já foi discutido que a gente utiliza exatamente o desvio padrão como o próprio nome diz, o desvio a ser utilizado como padrão para os erros, né? E em toda a inferência estatística também. Então,
Dadas as outras definições, a gente pode ser até apenas a pensar na variância e no desvio padrão, até porque o desvio padrão é obtido a partir da variância. A gente calcula a variância e extrai sua raiz quadrada para obter o desvio padrão. Então, a gente tem aqui, basicamente, que tentar verificar as definições de variância e desvio padrão. Está aqui, variância e desvio padrão. A variância, dado um conjunto de dados, né, dada a amostra, né, ela está definida como o somatório de cada diferença, ou seja, cada desvio ao quadrado, né, a média desses desvios aqui. Então, é por isso que ela pode ser chamada também, né, não só como é colocado aqui, média dos desvios quadráticos, ou como desvio quadrático médio. Né? Aqui estão os desvios, eleva-se ao quadrado e calcula-se a média dessa informação. Então, a gente pode dizer que a variância é considerada como um desvio quadrático médio, um erro quadrático médio. O desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Dá para vocês perceberem que a variância é um valor que vai ser sempre maior ou igual a zero, porque eu estou somando valores maiores ou iguais a zero. Porque valores, quando eleva ao quadrado, você está tratando de sua parte absoluta. Né? Então, está sempre sendo positivo, né, de acordo com a que é feito com ele. Então, você tem desvios ao quadrado e calculadas as suas médias. E aqui está o desvio padrão, a raiz quadrada dessa variância aí. Existe também a fórmula alternativa para calcular a variância, vocês podem fazer estudar, né, essa forma de chegar ao resultado, ou simplesmente chegar ao resultado. Tendo esse resultado final, já está bastante razoável que você pode fazer uma representação da variância de uma forma diferente do que colocado naquela fórmula lá. Enfim. Medida de dispersão para dados agrupados é a mesma coisa, porque você só precisa encontrar a média a partir do ponto médio e o restante pode ser feito a partir de outras estatísticas, né, no somatório, né, encontrar o N, então você não precisa pensar muito na forma alternativa, né, de cálculo dessa variância nesses casos. E dentro do desvio padrão. E aí, mais um resumo, né? Aqui está a forma alternativa e tal. Enfim, as medidas de posição e de dispersão, né, foram vistas e elas estão aí complementadas. Por fim, e não menos importante, temos algumas outras medidas de assimetria, de quantificação. Bom, essas medidas, né, elas têm características, boa parte delas, de que elas envolvem elementos não só de medidas de posição, como de medidas de dispersão. Quem são eles? Está aqui, dados padronizados, coeficientes de variação, coeficiente de assimetria, o box plot. Então, são pequenos valores que a gente vai chegar, alguns com algumas análises mais apuradas, outros com alguns significados mais simples, mas que envolvem elementos dos dois conjuntos de medidas. Primeiramente, coeficiente de variação, que nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média. Já foi falado aqui o significado do coeficiente de variação, está gravado na aula passada, então eu acho que a gente, como está fazendo um resumo, pode sugerir que o aluno faça uma leitura ou dê uma olhada lá na significância do coeficiente de variação de forma mais detalhada e com calma. Aqui a gente está apenas reportando
que o cálculo do coeficiente de variação passa pelo desvio padrão e pela média a partir dessa pequena fórmula. A mesma coisa acontece com os scores padronizados, e eles são obtidos, deixa eu ver se aparece aqui uma formulazinha, aqui, a partir da média do conjunto de dados do desvio padrão também, sendo que agora você tem, para cada valor observado, você subtrai da média e divide pelo desvio padrão. E com isso você vai obter esse valor de forma padronizada. E trabalhar de forma padronizada, às vezes, é mais adequado do que trabalhar com os dados originais. Então, dado algumas especificidades, né, a gente pode optar por trabalhar com os dados escolarizados, padronizados, né, e com esses dados padronizados, né, encontrar nossas respostas, né, obter nossos objetivos com relação à estatística descritiva. Tá? Uma outra medida, né, que foi colocada também é a medida de assimetria. Né? Qual é a ideia da medida de assimetria? Verificar se originalmente o teu conjunto de dados possui simetria naturalmente, ou se possui uma assimetria, e que tipo de assimetria seria essa, né? E que consequências isso pode ter também. A formulazinha para esse coeficiente está aqui, média menos moda sobre o desvio padrão. Novamente, tem medidas de posição e medidas de dispersão trabalhando juntas, né? E, com isso, peraí, permiti. Voltando. E com isso, o coeficiente de assimetria, ele vai te dar informações sobre esse achatamento da curva de simetria ou não, né? Com outra pequena observação. O coeficiente de assimetria é um valor que pode ser positivo, negativo ou zero. A comparação vai estar aqui entre a média e a moda. Se a média for igual à moda, ele é zero, porque eu estou subtraindo dois valores iguais. Então, eu tenho uma simetria. Né? A assimetria igual a zero é uma simetria. E se a média for maior que a moda, eu tenho um coeficiente positivo, é maior que zero. Se for menor que a moda, vai ser negativo, é menor que zero. Uma delas é a simetria à direita e outra é à esquerda. Os detalhes estão aqui no material, sobre essas assimetrias à direita e à esquerda. Por fim, né, temos o box plot. O box plot, né, vocês estão vendo aqui o rolar, está passando por várias definições iniciais. Ele trabalha necessariamente com os quartis. Né? E quem são os quartis? Os quartis são as medidas, né, que dividem o conjunto de dados em 4 partes, quartis, com percentuais de 25% para cada parte. E vai nos trazer essas informações a partir dos dados. Então, quem são os quartis? Q1, Q2, Q3. E Q2 é a mediana. Então, na verdade, a mediana é um quartil. E, sendo ela o Q2, ela é o segundo quartil. E é o segundo quartil porque você pega exatamente acumulado 50%. Né? O primeiro acumulou 25%, o segundo acumulou 50%, o terceiro acumulou 75% dos dados. Então, Q2 igual a segundo quartil, que é igual à mediana. Já sabemos como calcular a mediana, então sabemos como calcular o segundo quartil. Para o box plot. Para calcular o terceiro quartil e o primeiro quartil, Q1 e Q3, é preciso que a gente saiba também o que acontece com o tamanho da amostra, como foi para a mediana. N é par, a mediana é calculada de um jeito. N é ímpar, calculada de outro jeito. Calculei a mediana, e agora? Agora calculo os quartis. Quando a gente calcula a mediana, a gente necessariamente está pegando o conjunto de dados e dividindo em duas partes. Seja ele par ou ímpar, eu divido em duas partes. Se ele é par, vamos supor n igual a 10, né? Eu tenho uma parte que vai de 1 a 5, outra parte de 6 a 10.
Se nem ímpar, vamos supor n igual a 11. Também tem duas partes, né? De 5. E tem um carinha ali no meio que vai ser a mediana. Então, tem 1 a 5, mediana, 6 a 10, 6 a 11. Excluindo a mediana, a gente considera o quartil como cada mediana de cada um desses pedaços. Então, aquele pedaço que ficou da primeira parte, quando eu calcular a mediana, vai ser utilizado para calcular o Q1. Vai ser a mediana daquele primeiro intervalo. Observando a mesma coisa, n é par, n é ímpar, daquela forma. Aí, idem para a segunda parte. O Q3, terceiro quartil, vai ser a mediana da segunda parte, obedecendo o mesmo critério de tamanho da amostra, par e ímpar. Feito isso, você tem os 3 quartis. Calculado os 3 quartis, você encontra o intervalo interquartil. O intervalo interquartil nada mais é do que a diferença entre o Q3 e o Q1. Ele está definido aqui. Intervalo interquartil. Q3 menos Q1. O intervalo Q3 menos Q1, que é o meu intervalo interquartil, eu vou utilizar para calcular um intervalozinho, deixa eu só pegar aqui, está aqui. Um intervalozinho que é uma regra para verificação de valores discrepantes, ou conhecido também como outlier. Quem é esse intervalozinho? Eu chamo isso aqui de limite inferior, isso aqui de limite superior. O meu limite superior vai ser Q1 menos 1,5 intervalo interquartil, e o superior, Q3 mais 1,5 intervalo interquartil. Eu observo que isso aqui vai dar um intervalo necessariamente grande. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Eu tenho um esqueminha desenhado, tá aqui, ó. Esse Q1 mais 1,5 Q é menos 1,5 Q. Q3 mais 1,5 Q vai dar esse intervalo grandão daqui para aqui. Esse intervalo tem uma chance muito grande de englobar todos os valores observados. Mas é possível que algum valor possa não ser observado. E é justamente esse valor que não estaria dentro desse intervalo que seria o meu dado discrepante. Então, eu já tenho uma forma de verificar se existe ou não um dado discrepante e depois tomar uma decisão sobre o que fazer com esse dado, a depender da importância dele. Eu posso desenhar o box plot, e esse box plot me dá outras informações. Então, vamos lá. Um pequeno exemplo. Deixa eu ver se já está desenhado aqui. Está. Aquele mesmo exemplo das notas. Menor nota 2,9, maior nota 9,7. Estão sendo colocados aqui como grau, 29, grau 97. Q1, Q2, Q3 já estão definidos aqui, que vão ser esses valores aqui, ó. Já foi feito aqueles cálculos de onde estariam do conjunto de dados. A mediana, que é o Q2, estaria entre 7,3 e 7,4. O Q3 seria 8,2 e o Q1, 6,3. Então, está todo mundo aqui. Q1, 63, Q3, 82 e Q2, 735. O intervalo interquartil é 19, né? A diferença entre Q3 e Q1. E verificação de outlier, ou outlier valor discrepante, esse intervalinho aqui, ó, inferior e superior, 34,5, 110,5. As notas, elas estão aqui, de 29 a 97. O limite inferior deu 34 e o superior deu 110,5. Vou lá no Jamboard, que eu acho que é interessante desenhar isso aqui. O que eu encontrei agora foi o limite inferior igual a 34, o limite superior igual a 110,5. O conjunto de dados, ele está variando de 29 a 97. Significa que de 29 a 97, 29 está aqui,
97 está aqui. 29 a 97. Eu tenho, nesse intervalo aqui, de 97 até qualquer valor acima de 34, está todo mundo dentro. Mas esse 29 está fora. Então, o 29 é um valor discrepante, é um outlier, ele está fora. Estando ele fora, ele não vai contar dentro do Boxplot, vai ficar com uma observação lá fora. E o Boxplot vai ser feito da seguinte forma. Olha aqui o 29 aqui fora. Ele vai ser contado a partir do próximo valor observado, que no meu caso é o 37, que é o próximo depois de 34. E vai até 97, que é o último, que está dentro do limite superior. Então, está aqui, outlier, 29. Valor, daqui até aqui. E eu tenho meu boxplot com os valores mínimo e máximo. E aqui, esses três valores são exatamente os valores do Q1, Q2 e Q3. E aí a gente observa o formato do boxplot para tirar algumas conclusões, como, por exemplo, assim como o nosso diagrama de ramo e folhas, percebe-se que as notas estão acumuladas aqui dentro, entre 65 e 80, e percebe-se que o Q1, né, que está, na verdade, aqui, esse pedaço grande aqui representa 25%, né? Você vê que 25% das notas inferiores, elas têm um espaço bem grande, ou seja, estão bem espaçadas. Significa que as notas, os 75% com notas maiores, estão acumulados aqui dentro. Significa que a quantidade significativa está dentro do P75. E a quantidade pequena está dentro do P25. Logo, a representação gráfica, do boxplot traz informações pertinentes a esse tipo de comportamento do teu conjunto de dados, e a partir daí você pode tirar várias conclusões, tomar várias decisões. Para terminar, um outro exemplo havia sido feito com relação à população, e aí você teria também dados discrepantes e os respectivos boxplots, a título de comparação até com dois boxplots diferentes no mesmo conjunto. Tá bom? Então, essas foram as 5 aulas que nós vimos até agora. Foram colocadas aqui em forma de um breve resumo, tá certo? Com relação a esses conteúdos. E, naturalmente, tá certo? Vocês podem a qualquer